Boa noite. Uma reflexão extremamente necessária para o dia de hoje, 13 de maio. Conscientizemo-nos que o 20 de novembro se comunique com o 13 de maio. Tenhamos consciência. E recuperemos as memórias do ensino médio. E articulemos essas memórias com as atualidades, com as conversas das atualidades, da escravidão. Por serem negros pardos, 56% de brasileiros são a toda hora julgados por causa da sua cor. É que mesmo depois de mais de 350 anos de escravidão, negros pardos ainda não têm reconhecido o seu devido valor. Difícil mesmo é constatar que o fim da escravidão para todos libertar não foi gesto nenhum de bondade, mas sim mera expansão de mercado para a economia inglesa alavancar. Então, vamos raciocinar. Lei Áurea assinada, mais de 1 milhão da negrada libertada, sem saber por onde ir, nem lugar para morar, muito menos em como se alimentar. Para onde eu vou? Onde morarei? O que comerei? Sendo que hoje, agora, no momento presente, não tenho nem o que comer. É de fazer a garganta sufocar. Pobres negros pardos, aqueles ex-escravos, nas periferias do Brasil jogados, sem saber ler, sem amparo nenhum de um Estado social que naqueles tempos idos, dos 1880 findos, era Estado totalmente liberal. Pela Constituição de 1824, comandado, liberalmente comandado, e da política social totalmente afastado. Largados no mundo foram, sim, no mundo descartados. No mundo descartados. Sem política pública alguma a lhes auxiliar. Periferias e favelas surgiram, nas grandes cidades emergiram, começando logo a se espalhar. Então, vamos raciocinar. Por que 130 e poucos anos depois, mesmo com o fim da escravidão, negros pardos lutam ainda para ver reconhecido o seu devido lugar? Bora raciocinar. A exclusão. Vou resumir sem demora, então. Dias de hoje, as atualidades. Dias de hoje, crédito caríssimo, mais inflação. Eis a nossa economia em tremenda estagnação, estagflação. Tudo isso acontecendo bem dentro desta grande recessão que devora nossas pernas desde o fim de 2013, então. 9 anos da mais pura destruição, que na real falando é o fundo do poço da nossa depressão. Eis aí, compatriotas, os círculos concêntricos do cão. Subconjunto menor, a estagnação. Bem dentro do conjunto um pouco maior, que se chama recessão. Ambos englobados. Pelo conjunto maior de todos, a nossa grande depressão. 2013, 2022. Eis a maldita periodização. A renda encolheu, o povo empobreceu, a economia definhou, a carestia nos embotou e o mapa da fome voltou. E os negros pardos, como ficam então? Como sempre, o mais do mesmo. Desemprego, fome e violência. Desemprego, fome e violência.
há 134 anos padecendo famintos, sem a garantia de um pedaço de pão. A fome graça, a renda fenece, a informalidade abraça, o povo empobrece. A fome graça, a renda fenece, a informalidade abraça, o povo empobrece. Diante disso tudo, só me resta uma prece em contrita oração, que Deus Pai Jesus Cristo e Deus Mãe Ave Maria olhem agora por aqueles 57% de brasileiros desprovidos e inseguros da sua devida alimentação. Forte, né? Curiosidade final. O tempo da força de trabalho livre e assalariada no Brasil é menor do que a metade de todo o tempo em que o Brasil funcionou sob as amarras do regime econômico da escravidão. Tempo da escravidão, 358 anos. Metade de 358 anos, 179 anos. Tempo de trabalho livre e assalariado, 134 anos. Muita coisa para compreendermos sobre o nosso muito amado Brasil. Terminarei este vídeo com uma reflexão extremamente necessária como meditação final. O Brasil possui soberania monetária. Economicamente, o Brasil é soberano, porque o Banco Central e o Tesouro Nacional têm controle sobre a moeda brasileira, o real. E tendo controle sobre o real, o Brasil tem controle sobre a sua própria dívida federal. Resumindo, o Brasil é um país soberano monetariamente. Contudo, o Brasil pratica a maior taxa real de juros do planeta Terra. Isso sufoca a produção, isso sufoca o capital de giro, isso deixa o crédito lá nas alturas. E para o setor produtivo, para as indústrias, para o comércio, para o agronegócio e para o trabalhador, juros é o preço do custo do crédito, é o preço do dinheiro. Temos de nos questionar. Por que o Banco Central é independente? Sendo que a principal operação do Banco Central, que é administrar a taxa Selic, e ele administra a taxa Selic com ela nas alturas, quase 14% ao ano no momento presente, e essa taxa Selic torna o Banco Central tendo a principal despesa, ou melhor, a taxa Selic nessas alturas torna a principal operação do Banco Central a principal despesa do orçamento federal da União. O Banco Central do Brasil, mantendo a taxa Selic nessa altura, ele cria a maior despesa do orçamento da União Federal, que é a despesa com juros da dívida pública federal. E quem paga essa dívida pública federal? A sociedade contribuinte pagadora de tributos. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Entendamos por definitivo, principalmente neste 13 de maio e lá na frente, no 20 de novembro, Banco Central do Brasil não é e nunca foi independente, porque a principal operação dele é a principal despesa do orçamento federal da União. A dívida pública federal é pesada porque o Banco Central mantém a Selic lá nas alturas. Neste 13 de maio, tenhamos essa consciência. Precisamos conversar sobre economia. E é conversar sobre Banco Central e sobre Tesouro Nacional. É isso. Viva o 13 de maio, viva o 20 de novembro. Tenhamos consciência de que precisamos da cidadania participativa para alcançarmos a tão sonhada e finalmente democracia participativa. Amém, amém, amém e amém.